O grande conflito. O grande conflito. Olá, queridos amigos. Desejo que a paz do Senhor possa estar convosco. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo aqui do livro Grande Conflito. E graças a Deus nós estamos indo passo a passo, estudando cada detalhe deste livro, e enriquecendo a nossa fé e fortalecendo-nos para a luta final que temos de travar antes da volta de Jesus Cristo. Por isso, é sempre um prazer estar aqui contigo cada dia. E espero que, através desses estudos, também possas adquirir conhecimentos e conhecer verdades que muito têm se ocultado acerca das corrupções, das doutrinas falsas que foram ensinadas no passado e que ainda hoje têm as suas repercussões na vida espiritual de muitos crentes. Amigos, aqueles que são novos aqui no canal ou está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber as notificações quando os vídeos estiverem prontos. Deus possa continuar a abençoar a todos que estão divulgando, deixando os seus comentários, deixando o seu like e fazendo com que o nosso canal possa crescer. Vamos continuar a esforçar-nos para que o trabalho do Senhor possa avançar. Eu vou convidar-te a orar para que possamos abrir a palavra do Senhor. Eterno Deus, amado Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Deste-nos o descanso e proteção. E hoje está diante de nós mais um dia. E queremos viver este dia à luz do teu santo evangelho. Fique conosco e nos abençoe com a presença do teu Espírito e dos teus anjos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meu prezado amigo, ontem nós estudamos sobre a grande tese e vimos que Lutero fixou 95 proposições contra a indulgência, contra as doutrinas falsas que eram ensinadas ao povo, e isto gerou um grande tumulto, tanto na universidade quanto na sociedade e toda a cristandade. E hoje queremos estudar o tema que nos diz temor da multidão. Como é que a multidão reagiu? E aqui nos diz que as multidões supersticiosas e amantes do pecado ficaram aterrorizadas quando quando se varreram os sofismas que lhes acalmavam os temores, porque as 95 teses de Lutero iam contra os sofismas que a igreja ensinava e que acalmavam os temores das pessoas. Ardilosos eclesiásticos, interrompidos em sua obra de sancionar o crime e vendo perigar seus lucros, encolerizaram-se e se arregimentaram para sustentar suas pretensões. O reformador teve atrozes acusadores a defrontar. Então, meus queridos amigos, as pessoas não receberam com alegria. As pessoas ficaram atormentadas. O clérigo ficou atormentado, aterrorizado com as verdades, porque a palavra do Senhor, como nos diz lá em Hebreus, ela é como a espada de dois gumes que penetra a alma, divide. E quando a palavra do Senhor atinge o coração do ser humano pecador, ela faz duas coisas. Ou ela muda o homem, ou se não recebida com amor, ela acaba por destruir. Essas pessoas que tinham os seus prazeres no pecado viram aquilo como um ataque direto às suas convicções, aos seus desejos carnais. Alguns o acusavam o reformador, o Martim Lutero, de agir precipitadamente e por impulso. Aqueles que estavam como se fosse: eu estou de acordo com o que você fez, mas eu acho que você agiu por impulso. Não foi algo estudado, algo que veio realmente de uma verdadeira convicção. Outros de ser presunçoso, acusaram Martim Lutero de ser presunçoso, declarando mais que ele não era dirigido por Deus, mas que atuava por orgulho e ardor. Como é que a verdade
entra em conflito com o erro e aquele que declara a verdade, a que tipo de acusações, a que tipo de situações está sujeito? Veja a resposta do reformador. Quem é que não sabe? Respondia Lutero, que raramente um homem apresenta uma ideia nova sem que tenha alguma aparência de orgulho e seja acusado de excitar rixas. Por que foram mortos Cristo e todos os mártires? Por quê? Os fariseus acusavam Cristo de orgulhoso. Acusavam Cristo até, e lhe acusaram de Beelzebul, que ele não era guiado pelo Espírito Santo. Os mártires da fé também eram acusados quando levantavam-se para defender a verdade, porque pareciam ser orgulhosos. A resposta de Martim Lutero para aquele lado, ele indica que pareciam ser orgulhosos, desprezadores da sabedoria do seu tempo, e porque apresentavam ideias novas sem ter primeiro humildemente tomado conselho com os oráculos das antigas opiniões. Então, essa é a razão por que o acusavam. Ele compreendeu profundamente que em todas as épocas, quando alguém se levanta para se opor ao erro, sempre foram acusados. Os cristãos eram acusados de hereges. Meus queridos amigos, ele declarou mais: o que quer que eu faça, não será feito pela prudência do homem, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, quem a poderá deter? Se não, quem a poderá promover? Lembra quando Pedro e João foram acusados pelo Sinédrio e que estavam dispostos para sacrificá-los, matando-os e apedrejando? Gamaliel levantou e respondeu para aquele prelado, aquele Sinédrio: cuidado, se a obra que eles estão fazendo é obra de Deus, ninguém pode deter. Senão, no seu tempo próprio, essa obra vai se desfazer. Mas, queridos amigos, os discípulos de Jesus estavam fazendo a obra de Deus. E essa obra prevalece até o dia de hoje. Assim como Martim Lutero compreendeu claramente que se a obra que ele está fazendo não vem de Deus, chegará o tempo em que isto vai cair. Ninguém pode promover algo que não venha de Deus. Tudo que não vem de Deus, mais tarde ou mais cedo, vai cair. Mas o que vem do Senhor prevalecerá. Por isso, se você está buscando fazer alguma reforma verdadeira, uma reforma realmente que vem do Espírito do Senhor, tenha certeza que, apesar do confronto que terás que enfrentar, esta reforma permanecerá. Diz Martim Lutero: nem minha vida, ou nem minha vontade, nem a deles, nem a nossa, mas a tua vontade, ó Santo Pai, que está nos céus. Esta sim pode prevalecer. Posto que Lutero tivesse sido movido pelo Espírito de Deus para iniciar a sua obra, não a deveria ele levar avante sem severos conflitos. Jamais levantou um reformador, jamais levantou alguém que se opõe ao erro, que não enfrentasse conflito. É por essa razão que nós estamos estudando o livro Grande Conflito, porque é o conflito entre o bem e o mal, Satanás e Cristo. Sempre que houver alguém que se levanta do lado da verdade para cortar a corrupção e o mal pela raiz, vai haver oposição. João Batista teve oposição, acabou morrendo, sendo assassinado. Os discípulos de Jesus, os profetas no passado, aliás, propriamente Jesus diz-nos lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12: bem-aventurados que desde já sofrem perseguição, como os profetas sofreram. O apóstolo Paulo diz: qualquer um que quer viver vida pia sofrerá perseguição. As acusações dos inimigos, a difamação dos seus propósitos e os injustos e maldosos reparos acerca do caráter de Martim Lutero e seus intuitos sobrevieram-lhe como um dilúvio avassalador e não ficaram sem efeito. Claro que todos nós ficamos constrangidos quando procuramos fazer o bem e as pessoas nos atacam e, principalmente, procuram as nossas fraquezas para denegrir o nosso caráter. E Martim Lutero percebeu isso como um dilúvio avassalador. Ele confiara em que os dirigentes do povo, tanto na igreja como nas escolas, se lhe uniriam alegremente nos esforços em favor da reforma. Ele pensou: talvez esses vão unir-se a mim para que possamos fazer uma reforma e erguer a moral da sociedade, a moral da igreja. Será que foi isso que aconteceu?
Palavras de animação por parte dos que se achavam em elevadas posições já haviam lhe inspirado alegria e esperança antes. Já em antecipação, vira ele um dia mais radiante despontar para a igreja. Mas a animação tinha se transformado em censuras e condenações. Passou a ser censurado. Muitos dignatários, tanto da igreja como do Estado, estavam convictos da verdade de suas teses. Por quê? A verdade convence. Mas logo viram que a aceitação dessas verdades implicariam grandes mudanças. Uma dessas mudanças é o lucro, principalmente, né? Que muitos iriam perder. E também, ou teriam que continuar nas corrupções que existiam dentro do clérigo e do próprio Estado, ou então teriam que viver uma vida pia, uma vida pura. Esclarecer e reformar o povo correspondia virtualmente a minar a autoridade de Roma, sustar milhares de torrentes que ora fluíam para o seu tesouro, e assim grandemente cercear a extravagância e luxo dos chefes papais. E eles viram que, receber a reforma, pôr em prática o que está ali, ia fazer com que o poder e a autoridade da Roma fosse quebrado, os tesouros, os meios financeiros que entravam por meio dessas corrupções doutrinárias e ensinos falsos ia cessar, e propriamente a extravagância e o luxo dos chefes ali da igreja ia acabar. E quem quer sair disto? Muitos preferem perder a salvação em vez de fazer mudanças na sua vida. Às vezes nós preferimos conformarmos-nos com o mal que aparentemente ele tem um benefício em troca da nossa salvação. Meus queridos amigos, demais ensinar o povo a pensar e agir como seres responsáveis, buscando apenas de Cristo a salvação, subverteria o trono do pontífice, destruindo finalmente sua própria autoridade. Porque o pontífice era visto como aquele que tinha autoridade sobre toda a igreja, era aquele que tinha o mérito para oferecer perdão e salvação. Agora, ensinar que Cristo, que é o caminho, que é a salvação, que apenas através dele pode-se encontrar o perdão, então ia dar uma queda à autoridade papal. E por esta razão, recusaram o reconhecimento a eles oferecido por Deus. Tanto o clérigo, tanto quanto o Estado, recusaram aquilo que Deus estava oferecendo e se dispuseram contra Cristo e a verdade pela sua oposição ao homem que ele enviara para os esclarecer. Deus havia preparado Martim Lutero para este tempo, para esta missão, e eles recusaram esta graça do Senhor que poderia trazer liberdade, que os traria a liberdade de consciência, não é? E, queridos amigos, assim foi o temor da multidão. Quando a verdade é levantada, ela cria oposição. Se você e eu queremos realmente ter paz nessa terra, não fale a verdade. Por isso é que Jesus disse: eu não vim trazer paz nessa terra, vim trazer a espada. Porque Jesus sabia que levantando a verdade, tal como ela é em Cristo Jesus, vai trazer a espada. E a multidão temeu ver os seus lucros, os seus vícios a serem atacados e revelado o caminho que deveriam seguir. Será que hoje estamos vivendo as mesmas situações? Claro que sim. Olhe para o mundo. Tanta coisa que são levantadas com benefícios ou para apenas produzir lucros aos homens. Nós enfrentamos a situação do Covid, nós enfrentamos a situação das vacinas, enfrentamos outras situações que os homens tinham plena consciência que tem por detrás apenas o objetivo de obter lucros. As verdades que foram trazidas à tona sofreram oposição, pessoas perderam suas carreiras profissionais, porque essas verdades, pondo em prática, iria condenar os corruptos, iria fazer com que os seus lucros fossem descobertos, lucros adquiridos de forma injusta. Que cada um de nós possamos agarrar a verdade, custe o que custar.
não tenhamos medo de falar, não tenhamos medo de expor quando o Espírito do Senhor nos tocar a erguer a voz, que possamos buscar toda a coragem para podermos denunciar os erros e promover a verdade, porque a verdade liberta. Eu quero convidar-te a orar para terminarmos esse momento, pedindo a Deus que possa nos ajudar a permanecer firme na palavra. Deus amado e eterno Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor levantou homem que pudesse denunciar as corrupções e os erros, mas o mundo sempre vai se opor à verdade. Mas ajuda-nos a ter coragem de continuar. Estamos chegando ao tempo que sabemos que novamente haverá uma grande batalha neste mundo, em que aqueles que vão tomar posição do lado da verdade vão ser perseguidos, vão ser acusados, mas o Senhor está preparando um povo que não vai vacilar. Dá-nos essa fé, essa fortaleza do Senhor, para que, se estivermos vivos, possamos permanecer firmes na palavra. Fique conosco o dia de hoje, dirige os nossos passos, protege-nos com a presença dos teus anjos e abençoe cada pessoa que aqui assiste esses estudos diariamente. Essas graças suplico e agradeço, pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, um grande abraço para ti, mas antes eu quero deixar aqui o tema de amanhã, do próximo estudo, que vai nos falar sobre o temor de Lutero. Vamos ver, o povo temeu. E Lutero? Amanhã você estará conectado junto comigo para estudarmos esse assunto. Por isso, não falte. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.